Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma, faz parte da equipe de preceptoria do estágio de cirurgia de emergência do Hospital Geral do Estado de Alagoas, e atua como médico cirurgião no Hospital Geral do Estado de Alagoas, no Hospital Unimed, no Hospital Vida, no Hospital Sanatório, na Santa Casa de Misericórdia, de Maceió. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Gente, eu que agradeço o convite de vocês, ainda mais para falar e conversar sobre um assunto que tanto me apaixona, que é a cirurgia do trauma, tá? Fico muito honrado de estar falando com vocês. É uma liga que é o primeiro contato que eu tenho com vocês, eu não conhecia, né? Mas fiquei muito satisfeito com o convite que me foi feito, né? O assunto, eu acho um assunto muito interessante, o manejo do paciente politraumatizado, né? Então, vamos abrir aqui a apresentação. Vou tentar não me enrolar para abrir a tela, que não é tão difícil. Se o computador ajudar, a gente abre. Vocês estão conseguindo ver? Estamos sim. Tá. Vou botar em tela cheia agora, tá? Estão conseguindo ver, pessoal? Estamos sim. Bom, então, gente, como nos foi proposto, nós vamos conversar sobre o manejo do paciente politraumatizado. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer à Liga Acadêmica de Emergência e Medicina Intensiva de Alagoas, né? Politraumatizado. Hoje, o assunto trauma é muito discutido em todo o mundo devido a ser a terceira doença que mais mata pessoas no nosso planeta. Ela só perde para as doenças cardiovasculares, para as neoplasias, e agora tem a doença que está chegando mais junto, mas que eu não acredito nunca que vai chegar perto do que o trauma e as outras doenças representam, que é o SARS-CoV-2, né? É uma doença que a gente tem muito estudado devido à população que ela comete, que são os adultos jovens, adultos produtivos, né? Adultos que estão na nossa sociedade inseridos como uma grande força para que essa sociedade se movimente. Ela atua principalmente nos indivíduos do sexo masculino, entre os 15 e os 35 anos, né? E a gente tem uma grande parte desses pacientes acometidos pelos acidentes de trânsito, sejam eles através de automóveis ou motos, e as agressões interpessoais, sejam elas por arma branca ou por arma de fogo. O manejo do paciente politraumatizado, ele teve um grande ganho quando se criou o protocolo do suporte de vida avançada no trauma, que é o ATLS. O ATLS, ele começou no século passado, em 1978, quando um ortopedista, que também era piloto de avião, junto com a sua família, no seu monomotor, ele perdeu o que se chama de teto, ele não sabia se estava indo para cima ou para baixo,
bateu o seu avião, e esse avião, os seus ocupantes, que era ele, a esposa e os 3 filhos, sofreram traumas graves. A esposa faleceu no local do acidente, um dos filhos teve um TCE grave, ele e o outro filho tiveram traumas de extremidades, o que fez eles andarem até o hospital mais próximo e ser submetido a um atendimento sem nenhuma rotina. O filho teve um atendimento, a esposa teve outro, o outro filho teve um outro atendimento, e não foi um atendimento horizontal, ou seja, não foi um atendimento dentro de um protocolo. Isso fez com que ele analisasse e, junto com o Colégio Americano de Cirurgiões, criasse o ATLS. Esse ATLS hoje, ele está em mais de 160 países e é o que norteia o nosso manejo do paciente politraumatizado. Dentro desse manejo, criou-se uma rotina mnemônica, onde nós fazemos a avaliação primária e a avaliação secundária. A avaliação primária, ela foi realizada a sua prioridade de acordo com o que mata mais rápido para o que mata menos rápido. Então, levando as 5 letras do alfabeto, o A, o B, o C, o D e o E, nós estamos priorizando o que é que a gente vai tratar diagnosticar e tratar neste paciente. E uma das principais orientações do ATLS é que você identifique, você trate, mas que você não cause lesões secundárias nesse paciente que você está atendendo. Então, a gente tem o A, que é o controle das vias aéreas e restrição do movimento da coluna cervical. No passado, nós chamávamos de imobilização da coluna cervical. Hoje a gente sabe que é impossível fazer uma imobilização, então a nomenclatura se tornou restrição. No B, a gente vai ter a respiração e ventilação. No C, a circulação com controle da hemorragia. E no D, a avaliação neurológica. No E, a exposição e controle da temperatura. Então, você expõe esse doente, você vai avaliar esse doente frente e dorso e vai controlar a sua temperatura. Ou seja, você vai evitar que esse paciente ele venha a ter hipotermia. Então, seguindo o manejo, nós vamos ter, na letra a via aérea e a restrição dos movimentos da coluna cervical. A via aérea definitiva, o seu conceito é um tubo com CAF insuflado abaixo das cordas vocais. Isso faz com que, além de a gente propiciar que essa via aérea ela receba o ar, ou seja, ela dê passagem para o ar, para que ele tenha, o organismo faça a respiração, a gente também vai proteger essa via aérea de possíveis secreções e vômitos que possam causar pneumonias aspirativas. Lembrando que quando há o vômito e esse vômito o paciente broncoaspira, a gente vai fazer uma pneumonia química e essa pneumonia química pode trazer sepse e muitas vezes o óbito do paciente. Como via aérea definitiva, nós vamos ter as vias aéreas não cirúrgicas e as vias aéreas cirúrgicas, onde a via aérea não cirúrgica, ela se dá pela intubação orotraqueal. Essa intubação orotraqueal, no passado, se preconizava que primeiro se tentasse a intubação nasotraqueal. Por quê? Porque a intubação nasotraqueal impedia ou facilitava que você tivesse acesso à cavidade oral. Porém, ela tinha uma situação. A gente não podia fazer em pacientes que tinham traumas crânioencefálicos de base, de crânio, e não podíamos fazer em pacientes que estavam em apneia. Por quê? Porque isso
a gente precisava que o paciente respirasse para que a gente tivesse um norte se o tubo ele estaria indo em direção à traqueia. Com o avançar do protocolo do ATLS, que ele é revisto, algumas coisas são colocadas, outras são retiradas, algumas coisas são abolidas, outras que eram abolidas retornam a cada 4 anos. Então, a cada 4 anos, há uma revisão desse protocolo e a gente insere ou modifica algumas situações. Nessa situação de modificação, aboliu-se a intubação nasotraqueal e hoje se usa a intubação orotraqueal, onde você vai proteger essa via aérea através de uma via aérea definitiva não cirúrgica. Antes que a gente faça essa via aérea não cirúrgica, quando a gente vai examinar esse doente, a gente precisa verificar se esse paciente ele tem secreções em cavidade oral, fragmentos de dente, sangramento, restos alimentares nessa cavidade oral e tem que ser feita a aspiração da mesma. Se nós conseguirmos fazer a aspiração até que a gente consiga definir uma via aérea definitiva, a gente vai também fazer algumas manobras manuais, e essas manobras, elas são chamadas de chin lift, quando a gente eleva o queixo, ou jaw thrust, quando a gente eleva a mandíbula. No politraumatizado, o que a gente vai dar atenção e vai preferir fazer é a manobra chamada de jaw thrust. Se nós não conseguimos executar a intubação orotraqueal com o uso do laringoscópio, né, onde a gente vai fazer uma báscula trazendo a língua da esquerda para a direita, identificando a valécula, elevando essa valécula e visualizando as cordas vocais. Se a gente não consegue que a gente tenha essa visualização e essa intubação, a gente pode, enquanto está providenciando uma via aérea definitiva, usar a nossa alternativa, o nosso plano B, que seria a máscara laringeia. A máscara laringeia, ela, diferentemente do tubo, ela não utiliza o diâmetro em French, ela vai utilizar o número em relação ao peso do paciente, variando o número de 20 em 20 quilos. Tá? É um procedimento que não é um procedimento só de ato médico, o paramédico, que no Brasil não existe essa profissão, mas o socorrista, o enfermeiro, o fisioterapeuta, ou uma pessoa que seja habilitada a manipular esse instrumento, ele pode passar no paciente. Passando a máscara laringeia, você consegue obstruir a laringe, ventilar esse paciente, evitando que ele broncoaspire, até que você providencie a via aérea cirúrgica de emergência. Essa via aérea cirúrgica de emergência é a cricotireoidostomia, onde você vai fazer uma abertura na membrana cricoide e você vai abrir a via aérea, introduzindo uma cânula de traqueostomia para poder ventilar esse paciente. Em relação à restrição dos movimentos da coluna cervical, nós temos que lembrar que nós usamos um mecanismo, que é o mecanismo chamado de colar cervical. Esse colar cervical, o ideal é um colar chamado Filadélfia, onde nós pegamos a região anterior e posterior do pescoço. Ele vai nos dar uma restrição dessa coluna cervical no movimento de extensão e flexão em torno de 75%. Porém, ele não nos dá uma restrição na lateralização dessa coluna cervical. Então, para que a gente consiga fazer uma restrição próximo de 100%, ou seja, próximo da imobilização da coluna cervical, além do colar cervical, nós vamos precisar também usar os bloqueadores de cabeça ou famosos head blocks. Passando do A para o B, ou seja, ventilação e respiração, depois que nós damos a permissão para que esse ar penetre na nossa via aérea, certo? A gente precisa fazer com que esse ar chegue no pulmão
ele encontre a nossa unidade funcional pulmonar, que é o alvéolo, que vai fazer a troca pulmonar, ou seja, vai trazer o oxigênio, vai trazer para o vaso, esse vaso vai para a circulação pulmonar, para o coração direito, e depois para o coração esquerdo, e vai para todos os nossos tecidos, e nós expelimos o gás carbônico. Se nós não temos essa unidade funcional, o alvéolo, de forma adequada, nós podemos não ter uma ventilação e uma respiração adequada. Isso faz com que nós não tenhamos carreamento do oxigênio pelas hemácias, e essas hemácias não carreando oxigênio não vão perfundir órgãos-alvos e nossa periferia de forma adequada. E quando isso acontece? Isso vai acontecer quando nós temos situações como o pneumotórax, que é ar no espaço pleural, que é um espaço virtual, que vocês estão vendo aqui, que tem uma circulação de líquido em torno de 1 ml, só para que esse pulmão ele consiga deslizar nessa superfície interna, e esse espaço preenchido por ar, ou por uma lesão penetrante, ou por uma fratura de costela, que trouxe uma fístula pleural, ele vai fazer o que a gente chama de pneumotórax. Esse pneumotórax, como o nosso tórax, ele funciona numa pressão negativa. Quando nós permitimos que haja uma pressão positiva, ele vai colabar esse pulmão e nós vamos perder essa unidade funcionante. Se esse pneumotórax, ele for um pneumotórax hipertensivo, ele vai fazer que, além dessa compressão pulmonar, haja uma compressão mediastinal com colabamento da veia cava torácica, e não vamos ter não vamos ter retorno venoso, por conseguinte, não vamos ter diástole e não teremos assístole, fazendo com que esse paciente ele venha a ter um choque hipovolêmico não hemorrágico, ou seja, ele vai ter uma dificuldade de sístole porque ele não teve o seu enchimento do átrio direito, ventrículo direito, para que nós consigamos fazer toda a distribuição do sangue para esse paciente. Além do ar, do pneumotórax, nós temos outra situação que nós vamos chamar de hemotórax. O hemotórax é o quê? É sangue no espaço pleural. Então, em vez de ar, nós vamos ter sangue na nossa cavidade pleural. Isso também impede com que os nossos alvéolos eles venham a ter uma aerificação, e essa aerificação faça com que nós tenhamos a nossa respiração, ou seja, nossa troca gasosa. Quando esse hemotórax é um hemotórax pequeno a médio, que ele tem em torno de 500, 1000 ml, a gente consegue resolver só com a drenagem torácica em selo d'água. Se, quando você drena o tórax e ele sai de imediato 1.500 ml de sangue, nós vamos ter um paciente que é indicação de toracotomia, ou seja, nós vamos precisar abrir esse tórax para poder resolver a situação de sangramento. No pneumotórax, também nós resolvemos, na maioria das vezes, com a drenagem em selo d'água. Se esse pneumotórax for hipertensivo, como eu falei, a gente vai precisar fazer a toracostomia, ou seja, no quinto espaço intercostal, nós fazemos uma abertura na cavidade pleural, e essa abertura faz com que esse ar, ele escape, ele saia, o pulmão volte a expandir, e a gente faça a drenagem em selo d'água. Essa drenagem vai fazer o quê? Vai fazer com que esse ar saia e na coluna de água ele se dissipe e não retorne na sua pressão negativa para a cavidade pleural. Aqui mostrando para vocês um raio-x, onde esse raio-x nós vemos a imagem do pneumotórax.
Então, vocês vejam, aqui o lado normal, né? A gente tem a área cardíaca, a gente tem o pulmão bem expandido, toda a sua trama pulmonar vindo até a periferia, tá? Nós não temos nenhum sinal que nos faça pensar em fratura de costela, não temos nenhuma imagem. E aqui vocês veem, vocês têm o campo pleural repleto de ar, a linha do pulmão, mostrando o pulmão colabando, e você perde aquela imagem da trama broncovascular para a periferia. Então, você tem o pulmão normal expandido e o pulmão encarcerado pelo ar, que está fazendo uma pressão positiva e comprimindo esse pulmão, fazendo assim com que ele não consiga ventilar, ou seja, ele não consiga aerificar o seu alvéolo para fazer a troca gasosa. No C, nós vamos ter o choque. O choque no trauma é o que mata mais. Nós vamos ter o choque hemorrágico como o choque mais comum em relação ao trauma. Nós temos 5 situações onde nós podemos sangrar, e esse sangramento pode trazer uma instabilidade hemodinâmica com o paciente. Nós vamos ter o sangramento externo, que a gente vai estar vendo, aquele sangramento profuso, que a gente chama que é o sangramento no chão, ou seja, quando você chega na cena do trauma, o paciente está deitado naquela poça de sangue, então você sabe que ali é um paciente que sangrou muito. Você vai ter nos ossos longos, na fratura de ossos longos, você vai ter na pelve, no retroperitônio, você vai ter na cavidade abdominal e você vai ter na cavidade torácica. Então, esses 5 locais são locais que sangram. E, evidentemente, sangramentos externos aparentes, como couro cabeludo, lacerações extensas, laceração de membros, né? Então, a gente tem que ficar sempre observando essas situações de sangramento. Em relação ainda ao choque, além do choque hemorrágico, nós vamos ter o choque restritivo, que ele vai fazer com que haja uma diminuição do retorno venoso, isso faz com que o coração não consiga gerar uma sístole adequada e não consiga perfundir os tecidos, porque o conceito básico de choque é má perfusão tissular, ou seja, não chega sangue até a periferia, ou seja, não chega sangue nos tecidos. Não chegando sangue nos tecidos, não chega oxigênio. Não chegando oxigênio nos tecidos, os tecidos não vão conseguir respirar, não vão conseguir gerar energia, e a gente vai ter um tecido que vai estar inviável. Como exemplo, nós vamos ter o pneumotórax hipertensivo. Nós também temos como choque restritivo o tamponamento cardíaco, que é quando sangue na cavidade pericárdica, ou seja, entre o saco pericárdio e o coração, ele faz com que esse coração fique tão restrito que ele não consiga abrir suas câmaras cardíacas para sofrer a diástole e assim ele também fazer uma sístole eficaz. Nós temos um tipo de choque, que é um tipo de choque que pode nos confundir, que existe no trauma também, mas não é tão comum como o choque hemorrágico, que é o choque neurogênico. Esse choque neurogênico, ele vai se diferenciar do choque hemorrágico de acordo com a frequência cardíaca, que a gente vai ter uma frequência cardíaca normal no choque neurogênico, e na temperatura da pele. Enquanto nós temos uma temperatura fria e pegajosa no choque hemorrágico, nós vamos ter uma temperatura aquecida no choque neurogênico. Por quê? O choque neurogênico, a gente não perde o volume, a gente vai perder o continente, ou seja, nós vamos perder a inervação simpática. Essa inervação simpática vai fazer com que esses vasos venham a se dilatar e você não tenha gradiente de pressão para que esse sangue chegue até os tecidos. Ele não vai ter uma boa perfusão, tá?
Aqui é uma tabela de choque que nós usamos para graduar esse tipo de choque. Graduando esse tipo de choque, a gente vai ter o tratamento adequado que nós vamos fazer. Então, uma perda de volume para uma mulher entre 50 e 70 quilos, 10 a 15% do seu peso, ou seja, 500 a 100 ml, a 1000 ml de sangue. O seu sensório ele vai estar normal, a sua perfusão tissular, ou seja, o seu tempo de enchimento, ela vai estar normal, o seu pulso ou sua frequência cardíaca entre 60 e 90 batimentos por minuto, pressão arterial sistólica, a gente vai ter maior do que 90, o seu grau do choque compensado e, usualmente, nós não vamos precisar de transfusão. Então, um paciente que, se você dá um volume à base de cristalóide e você para o sangramento, que é o tratamento para o choque, é dar volume e parar o sangramento, você vai conseguir tratar este paciente. Se você tem uma perda de 16 a 25%, ou seja, de 1.000 a 1.500 ml, você vai ter o sensório normal e ou agitado, porque quando você tem uma perda sanguínea, você vai ter uma diminuição dessa perfusão tissular. Essa diminuição dessa perfusão tissular vai fazer essa diminuição da perfusão cerebral, faz que, às vezes, fazendo você confundir um paciente em choque hipovolêmico com um trauma crânioencefálico. A perfusão, você vai ter palidez e frieza, porque você não tem sangue na periferia, então você vai ter aquela palidez, aquela pele meio azulada, né, e fria. O pulso, ele já vem trazendo uma frequência cardíaca mais aumentada, de 91 a 100 batimentos por minuto. Nós vamos ter uma pressão arterial sistólica entre 80 e 90 milímetros de mercúrio, o grau de choque leve e a transfusão tem que avaliar se vai ser preciso. Se você tem uma resposta com cristalóide e com a hemostasia, ou seja, com o parar de sangrar, a parada da perda, você pode não precisar usar transfusão de hemoderivados, concentrado de hemácias, plaquetas e plasma fresco congelado. Se você tem uma perda de 26 a 35%, com 1.500 a 2.000 ml, você vai ter uma agitação no sensório, a perfusão, palidez, frieza e sudorese. Você tem um aumento da frequência cardíaca de 101 para 120 batimentos por minuto. Você vai ter uma queda da pressão sistólica de 79 para 70 milímetros de mercúrio. O grau de choque a gente considera moderado. E, normalmente, você vai ter que fazer uma transfusão de hemoderivados. Uma perda maior do que 35%, ou seja, mais do que 2.000 ml, nós já vamos ter essa pessoa letárgica ou inconsciente, já vai ter palidez, frieza, sudorese, um enchimento capilar maior do que 3 segundos, nós vamos ter pulso acima de 120 batimentos por minuto, uma PA sistólica menor do que 70, o grau de choque grave e a transfusão maciça é provável ou totalmente indicada. E essa transfusão maciça a gente vai fazer com concentrado de hemácias, plaquetas e plasma fresco congelado, considerando a proporção de 1 para 1 para 1, onde a gente também vai precisar usar o ácido tranexâmico, 1 grama no primeiro momento, e depois mais 1 grama 1 hora, correndo em 1 hora, tá certo? A gente vai precisar fazer a hemostasia e a gente vai ter que ver, através da gasometria e da dosagem do ácido láctico, como é que está essa perfusão celular desse paciente. Uma coisa que eu queria deixar claro para vocês aqui, pessoal, é um conceito que nós temos hoje, que é o conceito da
hipotensão permissiva. O que é hipotensão permissiva? A gente sabe que quando nós perdemos sangue, nós não só perdemos os componentes sólidos, ou seja, nós não só perdemos hemácia, nós também perdemos os componentes líquidos desse sangue. E esse componente líquido, o que é? É plasma e fatores de coagulação. Quando a gente buscava no passado, por isso que eu falei que o ATLS, ele sempre se revisa. Quando a gente buscava no passado observar esses pacientes em relação a trazer ele para uma pressão normal, onde a gente sabe que a pressão aceitável como normal, ela vai, a sistólica, de 120, a gente fazia com quê? Com que esse paciente, a gente destamponava esse paciente, ou seja, todo aquele sangramento que vinha sendo coagulado pelos nossos fatores de coagulação, quando a gente trazia para uma pressão perto do normal, ele se destamponava, o paciente começava a sangrar, a gente hemodiluía esse sangue e os fatores de coagulação que já não existiam, já eram mais depletados ainda, fazendo com que esse paciente viesse sangrar. Então, trabalhos demonstraram que a gente, mantendo esse paciente dentro de uma pressão sistólica de 90 milímetros de mercúrio, ou seja, hemodinamicamente estável, a gente consegue fazer com que esse paciente ele tenha níveis de perfusão tecidual adequados. Quando é que a gente não vai utilizar essa hipotensão permissiva? Nos pacientes que tenham traumatismo crânioencefálico. A gente sabe que a pressão mínima para perfundir o cérebro, ela é uma pressão média de 65 milímetros de mercúrio. Se a gente traz esse paciente para uma hipotensão permissiva no TCE, a gente vai fazer com que esse cérebro ele seja mal perfundido. Sendo mal perfundido, ele vai acabar fazendo um edema, e esse edema cerebral vai fazer com que esse paciente venha a ter uma hipertensão intracraniana, além do efeito de massa que ele possa ter do trauma. Aí, já puxando esse assunto, a gente, na letra D, vai avaliar o estado neurológico desse paciente. E como é que a gente avalia o estado neurológico do paciente em relação à avaliação primária? A gente vai avaliar esse paciente de acordo com a escala de coma de Glasgow. Essa escala de coma de Glasgow, ela busca para mim a melhor resposta. Então, eu vou ter 3 fatores que eu vou avaliar, que é a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. Então, eu tenho que ter a melhor abertura ocular, a melhor resposta verbal e a melhor resposta motora. Onde eu vou ter scores, esses scores, eles vão me dando valores de 15 a 3, e eu vou observando. Na abertura ocular, se for espontânea, 4. Ao estímulo sonoro, 3. Ao estímulo de pressão, 2. Nenhuma, 1. Na melhor resposta verbal, orientado, 5. Confuso, 4. Verbaliza palavras soltas, 3. Verbalizações, 2. Nenhuma, 1. Resposta motora, obedece comandos, 6. Localiza estímulo, 5. Flexão normal, 4. Flexão anormal, 3. Extensão anormal, 2. Nenhuma, 1. Então, vocês vejam que o melhor da resposta motora, 6. O melhor da resposta orientada, da resposta verbal, 5. O melhor da abertura ocular, 4. Então, nós temos 15 como ponto máximo. E o menor, ou o pior, ele sempre dá 1, onde nós vamos ter um mínimo de 3. Isso até 2018, porque em 2018, as pupilas, ou seja, a reatividade pupilar, ela foi incorporada à escala de coma de Glasgow, onde, se você tem uma reatividade pupilar bilateral, você vai ter 0. Se você tem uma reatividade pupilar unilateral, menos 1. Ou seja, o que já estava com 3, se você tem uma anisocoria, ele vai ficar com 2.
E se você tem inexistente, ou seja, se você tem uma midríase, você vai ter o quê? -2. Você não tem reatividade pupilar, você vai ter -2. Se você tinha 3, você vai ter 1 grau, a escala de coma de Glasgow igual a 1. Então, o que era de 15 a 3, pode ser hoje de 15 a 1, tá? E isso me serve para quê? Isso foi uma escala observada, objetiva, para que a gente possa graduar esse trauma crânioencefálico, e essa graduação nos traz qual o melhor tratamento para que a gente possa fazer para esse paciente. Então, se a gente tem um trauma leve, que vai de 13 a 15, o que é que eu preciso observar? Esse paciente está lúcido, esse paciente está orientado, esse paciente não convulsionou, esse paciente não apresentou vômito que não foi precedido de náusea. Ou seja, esse paciente não me tem nenhum sinal de hipertensão intracraniana, eu posso observar ele clinicamente e depois de 6 horas liberá-lo. Um trauma moderado, que é de 9 a 12, então esse paciente está algo rebaixado, ele tem alguma alteração motora, ele está com cefaleia, ele pode ter convulsionado na hora do trauma. Então, esse paciente, ele vai ser um paciente que precisa ser tomografado para ver se tem alguma lesão e essa lesão ser adequadamente tratada. Se esse paciente, ele tem de 3 a 8, ou de 1 a 8, ou de 2 a 8, esse paciente é um trauma grave, é um trauma crânioencefálico grave. Então, o que é que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar que esse paciente, ele necessita de proteção da via aérea, prioritariamente. Então, se esse paciente, ele já chega para mim, no ar, eu vejo que ele está com a via aérea livre, não tem nada de secreção, eu consigo ventilar ele bem, mas quando eu faço a escala de coma de Glasgow dele, me dá um score de 5, de 6, esse paciente é indicação formal de uma via aérea definitiva. Não cirúrgica, prioritariamente, ou cirúrgica, se você não conseguir fazer com que esse paciente, por algum motivo, ele seja submetido a uma intubação orotraqueal. E por que isso, gente? Porque ele perde o reflexo de proteção da via aérea. Ele não consegue proteger a via aérea de possíveis broncoaspirações. Então, a gente vai trazer um problema, ou seja, uma situação danosa secundária para esse paciente. Desculpe, o slide não está tão nítido, tá? A exposição. E o que é que eu vou ver com a exposição? Depois que eu vi a via aérea, não vi necessidade de tratar. Vi a ventilação e a respiração, não teve necessidade de tratar. Esse paciente não apresenta choque hemorrágico ou não hemorrágico. Esse paciente, ele não está num quadro de trauma crânioencefálico moderado ou grave. Isso eu estou vendo o paciente que está como um todo, sem nenhum problema. Eu vou expor esse paciente para que eu consiga fazer o quê? Eu consiga ver lesões na região frontal, nas regiões laterais e no dorso desse paciente. Depois que eu exponho, depois que eu examino esse paciente, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que esse paciente, ele tenha uma situação de proteção da sua via, da sua temperatura. Por quê? Eu tenho que evitar que esse paciente, ele venha a ter uma hipotermia. Por quê? A hipotermia, ela é um dos vértices da tríade da morte. E o que é que acontece com a tríade da morte? A hipotermia pode levar esse paciente para uma acidose metabólica, essa acidose metabólica pode levar a uma coagulopatia, e essa coagulopatia pode fazer com que o paciente sangre até entrar em choque irreversível. Então, nós precisamos, de toda maneira, proteger, num primeiro momento, que esse paciente venha a ter hipotermia. E o que é que eu considero hipotermia? Eu considero hipotermia temperaturas abaixo de 34 graus. No nosso meio, Nordeste, Maceió,
uma terra, graças a Deus, extremamente ensolarada. Será que eu vou ter hipotermia? Sim, eu vou ter hipotermia. Imagine pacientes que sofreram traumas durante a madrugada, que ficaram ao relento, com as vestes molhadas, e só são encontrados pela manhã. Esses pacientes, eles vão ter hipotermia. E como é que eu vou tratar essa hipotermia? Que é o primeiro momento que a gente vai atuar nesse paciente. Então, a gente vai esquentar o ambiente, ou seja, desligar ar-condicionados. Eu vou precisar cobrir esse paciente, usar mantas térmicas, cobertores. Eu preciso tirar toda essa veste molhada desse paciente, enxugá-lo ou botar vestes secas e aquecê-lo. E qual é a medida mais rápida de aquecimento? Através de fluidos endovenosos aquecidos. Esses fluidos endovenosos, a gente precisa usar de mecanismos próprios que vão aquecendo esse fluido enquanto eles são infundidos nos pacientes. Depois que eu fiz a avaliação primária desse paciente, ou seja, essa avaliação primária, gente, ela vai me trazer o quê? Ela vai me trazer um dos motivos das curvas trimodais do trauma. Essa curva trimodal do trauma, o que é que ela vai me mostrar? Ela vai me mostrar que pacientes morrem, a sua primeira curva, ele morre no local, são aqueles pacientes que não tem como você salvar, a cinemática do trauma foi tão intensa que você chega na cena e o paciente já está em óbito. A segunda curva é aquele paciente que vai chegar para a gente vai ter que fazer esse atendimento inicial, ou seja, a gente tem que avaliar a via aérea, a gente tem que avaliar a ventilação e respiração, a gente vai ter que avaliar choque e controle do sangramento, a gente vai ter que avaliar o neurológico do paciente e a gente vai ter que fazer a exposição com controle da temperatura. Depois que nós fizemos isso, depois que nós escolhemos os exames laboratoriais, depois que nós fizemos as colocações de sondas necessárias, depois que nós fizemos a avaliação dos orifícios através de toque vaginal, toque retal, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a avaliação secundária. Essa avaliação secundária, nós vamos começar pela ampla. E o que é a ampla? A ampla é uma anamnese rápida, dirigida para ou o socorrista que o trouxe, ou para o popular, ou para o familiar que o trouxe. E o que é a ampla? Alergia. A gente vai saber se esse paciente tem alergias medicamentosas ou alimentares. Medicação em uso. A gente tem que saber quais são as medicações que esse paciente está usando ou que ele usa. Por quê? Nós temos medicações que são medicações que nos trazem grandes problemas no diagnóstico ou agravam e muito o paciente no trauma. Exemplo, beta-bloqueador. O beta-bloqueador, ele não vai trazer um sinal e um sintoma que é muito importante para a gente na avaliação do choque, que é a taquicardia. Outra coisa que nos vão trazer muitos danos em relação ao nosso diagnóstico e agravamento do nosso paciente são os antiagregantes plaquetários e os anticoagulantes, que vão fazer com que esse paciente não venha ter uma coagulação adequada e ele venha a sangrar até que você tenha uma dificuldade de parar esse sangramento. O P, passado médico, e nas mulheres em idade fértil, prenhez. A gente vai questionar comorbidades desse paciente e procedimentos prévios que esse paciente possa ter sofrido e, no caso de mulheres férteis, gravidez. Por quê? A gente tem que ver se esse paciente, ele é um paciente que tenha passado de comorbidades como hipertensão, se ele tem osteopenia, se ele tem DPOC, se ele tem alterações que vão agravar o estado do trauma dele. Por exemplo, DPOC. O que o DPOC tem a ver com o trauma? O DPOcítico, ele já tem um problema de ventilar, ele não consegue fazer uma ventilação adequada porque ele retém CO2. Se esse paciente ele tem um pneumotórax, isso vai agravar e muito o quadro dele.
ou um hemotórax. A gravidez, dependendo da idade gestacional, além da perda do feto, o útero pode deslocar anatomicamente alguns órgãos e fazer traumas que, no momento, se não tivesse um útero gravídico, esses órgãos estariam protegidos. Líquidos e alimentações. A gente precisa saber quando é que esse paciente se alimentou. A gente sempre leva em consideração que o paciente politraumatizado, ele é um paciente de estômago cheio. Há um binômio muito importante em relação a álcool e trauma. A gente vê que os traumas, os índices de pacientes traumatizados, eles aumentam muito no final de semana. Então, aquele paciente que ingere álcool, pega um veículo e vai dirigir, seja um automóvel ou uma motocicleta. É aquele paciente que está num ambiente onde se tem um excesso de álcool e uma confusãozinha que poderia ser resolvida com, deixa para lá, vira uma agressão interpessoal grave, com o uso de arma branca ou arma de fogo. Então, a gente precisa sempre ter essa informação. O ambiente é que a gente vai saber como aconteceu, aonde aconteceu, qual foi a circunstância, e a gente ter uma ideia de se esse trauma é um trauma grave ou não. Na avaliação secundária, a gente gosta de dizer que esse paciente ele vai ser avaliado da cabeça aos pés, ou seja, a gente vai avaliar do couro cabeludo até a região plantar. Então, o que é que eu vou ver? Eu vou ver se tem alguma laceração de couro cabeludo, eu vou ver se tem algum sangramento ou hematoma auricular ou retroauricular, eu vou ver se existe trauma ocular, laceração de conjuntiva, vou ver se esse paciente usa lente de contato, vou ver se esse paciente ele tem algum sangramento ou perda licórica pelo nariz, eu vou reavaliar pescoço, vou ver se tem hematoma, se tem enfisema subcutâneo, vou rever o tórax, então, vou fazer toda uma revisão do tórax com todo o meu exame, ou seja, inspeção, percussão, palpação, ausculta, vou reavaliar o abdômen, vou ver se tem tatuagens traumáticas, escoriações, se esse paciente ele tem dor à palpação, se esse paciente tem ausência dos ruídos hidroaéreos, se esse paciente tem timpanismo, se esse paciente tem maciez, a percussão do abdômen. Vou avaliar mais uma vez a pelve, tá certo? Rever a pelve, né? Que a gente só examina uma vez a pelve. Vou ver períneo desse paciente, se eu não vi no atendimento inicial, eu vou rever se esse paciente tem algum hematoma. Se eu não fiz o toque retal, eu posso fazer nesse momento, nos homens, ver se tem flutuação da próstata, que isso fala a favor de trauma de uretra. Vou ver no toque retal ainda se existe alguma espícula óssea que venha a falar a favor de uma fratura de pelve com introdução de fragmento ósseo para o canal retal. Vou fazer toque vaginal, observando sangramento, observando consistência do colo uterino, observando também se existem espículas ósseas no canal vaginal. Vou ver os membros inferiores, então vou observar o quê? Edema, vou observar deformidades, vou observar os pulsos, sempre fazendo bilateral comparativamente. Então, na avaliação secundária, eu vou fazer toda essa reavaliação do paciente. E, evidentemente, se eu for identificando alguma coisa que eu precise fazer o tratamento na sala de emergência, eu vou fazê-lo. Em relação a sangramentos, se esse paciente ele se mostra chocado à avaliação inicial, eu vou ter que identificar. Esse sangramento ele não foi visto, eu não estou conseguindo ver nenhuma forma de sangramento exteriorizado, eu tenho que investigar de onde vem esse sangramento. Quais são os lugares que eu tenho? Tórax, ausculta torácica normal, som claro pulmonar, expansibilidade normal, nada me fala a favor nem de pneumotórax, nem de hemotórax. Abdômen distendido, doloroso, ruído hidroaéreo silencioso, eu vou precisar investigar. Eu uso o quê? Eu posso usar o FAST, ou seja,
o ultrassom focado ao trauma. Esse ultrassom focado ao trauma, ele vai me mostrar o quê? Vai me mostrar recessos naturais que eu tenho no abdômen e também o saco pericárdio, para me mostrar se eu tenho sangramento nesses locais. Ele vai me indicar, até a partir de 50 ml, que eu tenho sangue na cavidade abdominal. E eu lembrando que o choque hemorrágico é o mais comum no trauma, se eu fui um paciente que sofreu trauma, ou se eu sou um médico que estou atendendo um paciente que sofreu um trauma, e eu faço o FAST, tem líquido livre na cavidade, até que me prove o contrário, é sangue. Se eu não tenho condição de fazer o FAST e esse paciente está instável, eu vou fazer o que a gente chama de lavado peritoneal. Esse lavado peritoneal, eu vou fazer uma abertura no abdômen, pele, tecido celular subcutâneo, aponeurose, peritônio, introduzo uma sonda em direção à pelve e vou injetar 10 ml de solução salina fisiológica nessa cavidade abdominal e vou ver se tem retorno de sangue por esse catéter. Se houver retorno, a gente considera positivo esse lavado peritoneal. Ah, mas o meu paciente ele está estável. Ótimo. Se o seu paciente está estável e no seu serviço você tiver como fazer uma tomografia, você pode encaminhar esse paciente para a tomografia, fazer essa tomografia e assim você pode observar as lesões e graduar, muitas vezes, as lesões através do Colégio Americano de Trauma, de cirurgia do trauma, para poder saber se você vai fazer um tratamento operatório ou não operatório. Bom, gente, uma aula mais de 50 minutos é muito cansativo. Então, eu tentei trazer para vocês, sucintamente, o manejo do paciente politraumatizado. Então, estou aberto às perguntas que vocês possam ter sobre esse assunto, que eu acho que é muito melhor a discussão do que a gente está expondo para vocês. Então, a gente provoca